E aí, pessoal, vamos aqui começar mais uma aula de química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estequiometria, tá? Estequiometria é uma coisa muito importante da química, muito importante mesmo. É o final desse assunto do assunto de gases, tá? A gente já estudou assunto de gases, a gente já falou sobre como os gases se comportam, como é que eles se movimentam, a relação que os gases têm com volume, temperatura, pressão, certo? E agora a gente vai falar por último, sobre estequiometria. Nas nossas últimas aulas, a gente veio revisando sobre leis ponderais da química e sobre balanceamento. Por quê? Porque para falar de estequiometria, a gente precisa entender essas coisas. A gente já tinha estudado antes leis ponderais, a gente já tinha estudado antes balanceamento, mas a gente precisa relembrar disso para falar de estequiometria. Porque estequiometria, ele não é nada mais, nada menos que um cálculo de interpretação. Ele é um cálculo que depende muito mais da sua capacidade de interpretar uma reação, interpretar um texto, um enunciado, do que necessariamente a sua habilidade de conhecer um assunto específico, ter um conhecimento específico de alguma coisa. Então, como é que funciona a estequiometria? Primeiro, para a gente entender o que é estequiometria, a gente precisa entender o conceito de mol. A gente já falou muito sobre isso, tá? A gente já falou sobre mol, mas, professor, o que é mol? O que é um mol? Um mol é uma unidade de determinado composto químico, certo? O mol ele é uma coisa tabelada. É quando você diz assim, eu tenho uma coisa pronta, eu tenho um mol. Por exemplo, eu posso pegar e dizer que eu tenho vários ingredientes e cada um desses ingredientes é um mol de cada ingrediente. Quando eu junto todos esses ingredientes e eles se transformam em um prato, por exemplo, uma feijoada, você juntou feijão, você tinha mol de feijão, você juntou água, você tinha mol de água, você juntou carne, você tinha molde de carne, você juntou calabresa, você tinha molde de calabresa, você juntou sal, você tinha molde de sal. Mas quando você juntou tudo e tudo junto virou uma feijoada, então você tem um molde de feijoada. Não sei se deu pra vocês entenderem. Então, mol é uma coisa pronta. Só que aí você tem que pensar o seguinte, você tem que ser bom na interpretação. Olha só, se a feijoada ela é um mol, uma unidade de uma coisa, mas ela é feita com várias outras unidades, então um mol de uma feijoada vai ter, por exemplo, mais peso do que o mol só da água, do que o mol só do feijão, do que o mol só da carne, porque ela tem a união de todas essas coisas, mas ela continua sendo uma unidade. Ou então você pensa o seguinte, quando você vai construir uma casa, a casa é uma coisa, é uma unidade, mas para construir a casa você precisa de cimento, unidades de cimento, você precisa de água, unidades de água, você precisa de madeira, unidades de madeira, você precisa de pedras, unidades de pedra, você precisa de areia, unidades de areia. Só que quando você junta tudo isso, você cria uma casa. Se você usa 20 toneladas de cimento, você não constrói 20 casas, você constrói uma casa. Só que aí o que é que acontece? Uma casa, por ser a união de todas essas coisas, ela vai ter mais massa do que só um mol de cimento. Um mol, que é uma unidade de casa, vai ter mais massa do que o cimento, que é uma unidade de cimento. Então, o mol ele está ligado a três coisas. O mol ele está ligado à sua quantidade de partículas. Todas as coisas, independente do seu tamanho, seja um mol de uma coisa grande, um mol de uma coisa pequena, ele tem uma quantidade tabelada de partículas, tá? Essa quantidade de partículas é chamada de número de Avogadro. Olha só, número de Avogadro, para vocês tirarem um print aí, ou constante de Avogadro. É sempre a mesma coisa, tá? O número de Avogadro, ele sempre vale, olha só, isso aqui é muito importante para não esquecer, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Certo? É um número enorme. Em algumas questões, principalmente em vestibular, você pode encontrar falando assim: considere a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23, tá? Mas isso vai depender da questão. Então, você sempre vai imaginar que um mol de qualquer coisa, ele pode ser dividido em 6,02 vezes 10 a 23 partículas, certo? Seja um mol de uma coisa grande, ela vai ser dividida em 6,02 vezes 10 a 23 partículas grandes. Seja um mol de uma coisa pequena, ela vai ser dividida em 6,02
vezes 10 elevado a 23 partículas pequenas. Uma outra coisa que o mol tem é a sua massa, tá? E aí a massa vai mudar de acordo com o que a gente está falando. Como eu falei, um mol de uma coisa pequena vai ter uma massa pequena. Um mol de uma coisa grande vai ter uma massa grande. O seu corpo ele é feito de sangue, osso, água, pele, músculo. Se você pegar cada uma dessas coisas individualmente, vai pesar pouco. Mas quando junta tudo, forma um corpo. E mesmo assim o seu corpo pesa mais do que isso. Eu sei que por enquanto deve estar muito confuso, mas a gente vai ver sobre isso daqui a pouco. A gente já estudou sobre mol, então talvez fique até mais fácil para vocês. E por último, os mols ocupam um espaço. Independente do tamanho desse mol, um mol de qualquer coisa sempre ocupa o mesmo espaço, que é o seu volume. O mol das coisas sempre ocupa o mesmo volume. Esse volume ele equivale a 22,4 litros. Então, tudo que é um mol, independente de ser leve ou pesado, sempre ocupa 22,4 litros. Professor, isso está muito confuso para entrar na minha cabeça. Me ajuda um pouco com isso aí. Preste atenção. Tira um print que eu vou apagar. Olha só. Pensa o seguinte. A reação química que dá origem à água. H2O. A reação que dá origem à água, ela usa quais ingredientes? Ela usa 2 hidrogênios, o gás hidrogênio, e ela usa o gás oxigênio. Veja que essa reação aqui não está balanceada, porque eu tenho 2 hidrogênios, mas eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho um oxigênio. Preste atenção. Quando eu formo uma unidade de água, eu estou formando 1 mol de água. Quando eu utilizo, mesmo que sejam 2 hidrogênios, esses hidrogênios eles estão unidos. Eu não estou utilizando um hidrogênio, um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio separado. Não, esses átomos de hidrogênio eles estão unidos em uma molécula. Então, se eles estão unidos em uma coisa só, eu também tenho 1 mol de hidrogênio. Professor, como é que eu sei na reação que é 1 mol? Veja que não tem nenhum número de balanceamento aqui na frente. Aqueles coeficientes de balanceamento que a gente usa são a quantidade de mols que tem de cada coisa. Então, como não tem nada aqui na frente, olha, não tem nada aqui, então é 1. Se aqui tivesse 2, seriam 2 mols. É o que a gente vai fazer agora no oxigênio. Veja, deixa eu apagar aqui. O oxigênio no mol de água só é 1. Eu não posso ter 2 oxigênios aqui. Então, como é que eu faço para transformar 2 em 1? Eu posso fazer o quê? Dividir por 2 ou multiplicar por 1 sobre 2. Então, agora, veja, eu não estou utilizando 1 mol inteiro de oxigênio. Eu estou utilizando meio mol de oxigênio para formar o H2O. É como se você estivesse utilizando 1 kg de farinha e meio quilo de açúcar, entendeu? Então você tem 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio e 1 mol de H2O. Professor, como é que a gente vai observar aquelas grandezas que o senhor deu pra gente? Massa, volume e partículas. Olha só, a quantidade de partículas dos dois é a mesma. Esse aqui tem 6 ficou horroroso, deixa eu ajeitar aqui, 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Esse aqui tem metade, tá? Porque ele é meio, então ele vai ter a metade, 3,01 vezes 10 a 23 partículas. Esse aqui é 1 mol, também vai ter 6,02. Não vai dar para escrever o resto, vou deixar aqui. A massa, professor, como é que você vai saber a massa dele? Aí a massa, você vai na tabela periódica. Olha só, um hidrogênio tem massa de 1 grama. Como eu tenho 2 hidrogênios, então 1 mol de H2 tem 2 hidrogênios, então vai ser 2 gramas. O oxigênio tem massa 16 gramas. 2 vezes 16, 32. Seria 32 se fosse 1 mol inteiro, mas não é 1 mol inteiro, só estou usando meio mol. Então a metade de 32 é 16 gramas. E o H2O? Olha só, o hidrogênio tem 1 grama. O oxigênio tem 16 gramas. Eu estou usando 2 hidrogênios para fazer 1 mol de água.
2 vezes 1 grama, 2 com 16 gramas, 18 gramas. E por último, volume. O volume é sempre tabelado. O volume de 1 mol aqui é 22,4 litros. Esse aqui é só meio mol, então ele ocupa metade, 11,2 litros. E esse aqui é 1 mol, ele ocupa 22,4 litros. Então veja que tem coisas aqui que mesmo a gente sendo compostos diferentes, por ser 1 mol, tem valores iguais. Olha, 1 mol de água tem a mesma quantidade de partículas que 1 mol de hidrogênio. Ele ocupa o mesmo volume que 1 mol de hidrogênio. Agora, o que é que ele tem de diferente? A massa, porque a água ela é feita de hidrogênio e oxigênio. Se hidrogênio é um dos ingredientes da água, não tem como a água ter a mesma massa do hidrogênio. Ela vai ter a massa do hidrogênio junto com a massa do oxigênio. Então, a partir dessas informações, sabendo disso, a gente vai realizar diversas coisas diferentes. Por exemplo, imagina que você viu uma questão onde ao invés de 1 mol de água, tinha falando assim, que eram 5 mols de água. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse por 5, esse por 5 e esse por 5. Agora, se não for 1 mol, como é o caso do hidrogênio, do oxigênio, desculpa. Olha, o oxigênio aqui na nossa reação, ele tem meio mol. Meio significa os valores dividido por 2. Então, eu vou dividir tudo dele por 2. Se são 6,02, fica 3,01. 22,4 fica 11,2. E 2 vezes 16, porque são 2 oxigênios, 32. 32 dividido por 2, 16 gramas. Então, a partir dessas informações, a gente vai utilizar o cálculo de estequiometria, que é basicamente uma regra de 3 em interpretação de texto. Então, espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na nossa próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.